Ayane Valenor Lys tinha apenas 23 anos quando sua vida mudou para sempre. De cabelos negros que caíam como seda até a cintura e olhos cor-de-mel que refletiam a luz da lua, ela caminhava pelo corredor de flores brancas rumo ao altar. O vestido de noiva pesava em seus ombros como correntes invisíveis. Todos sorriam, todos celebravam. Mas ela sentia o coração gritar uma verdade que ninguém mais podia ouvir. Prometida desde os 10 anos a Caron Drast Ellen, um alfa frio e calculista, Ayane nunca imaginou que o destino a reclamaria de forma tão selvagem. Porque naquele instante, quando seus pés tocaram o último degrau antes do altar, o vento soprou com fúria, as velas apagaram e das sombras da floresta surgiu ele, Dareth Corvan Rhul, o alfa selvagem. E ele rugiu para todos ouvirem: "Ela é minha marca." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ayane congelou no lugar, os dedos apertando o buquê de lírios brancos, enquanto todos os olhares se voltavam para a entrada do grande salão. O som de passos pesados ecoou contra o mármore, e então ele apareceu. Dareth Corvan Rhul não era o tipo de homem que passava despercebido, alto, de ombros largos e músculos definidos que marcavam seu corpo como um mapa de batalhas vencidas. Ele avançava com a confiança de quem nasceu para liderar. O cabelo loiro desalinhado caía sobre os olhos dourados que brilhavam como fogo vivo. Cicatrizes cruzavam seus braços nus, testemunhas silenciosas de uma vida vivida sem medo. Ele vestia apenas calças de couro escuro e botas gastas, como se tivesse vindo diretamente da floresta. E talvez tivesse. Caron Drast Ellen se virou imediatamente, os olhos cinzentos estreitando em fúria contida. Alto e magro, de cabelos castanho claros, perfeitamente penteados e postura impecável, ele era tudo que Dareth não era: controlado, civilizado, calculista. Quem ousa interromper esta cerimônia? A voz de Caron era fria como gelo. "Guardas, prendam esse selvagem." Mas nenhum dos guardas se moveu. Todos conheciam as histórias. Todos sabiam quem era o alfa selvagem. Dareth era o líder do clã exilado dos Lobos Dourados, aqueles que haviam recusado se curvar às leis rígidas dos clãs civilizados e escolhido viver livres nas montanhas. Ele era lenda, era perigo, era liberdade. Dareth não desviou o olhar de Ayane. Ele atravessou o salão como se mais ninguém existisse, ignorando os murmúrios chocados, os olhares horrorizados, as mãos que instintivamente buscavam armas. Parou a apenas 3 passos dela. Ayane Valenor Lys. Sua voz era rouca, profunda, carregada de algo que ela não conseguia nomear. Você sente, não sente? A queimação, a pulsação, a marca chamando. Ela piscou, confusa e assustada. Seu ombro esquerdo ardia há dias. A pequena marca em espiral que ela sempre escondera sob o vestido parecia pulsar como se tivesse vida própria. Ela nunca contara a ninguém sobre aquela marca, nem mesmo a Caron. "Eu não sei do que você está falando", sussurrou, mas sua voz tremia. Dareth deu um passo à frente. Caron rugiu, transformando-se parcialmente, presas crescendo, olhos brilhando. "Afaste-se dela." Mas Dareth apenas olhou para ele de relance, e algo naquele olhar fez Caron recuar. Não era medo, era reconhecimento. Reconhecimento de algo maior, algo primordial. O alfa selvagem ergueu a mão esquerda lentamente e puxou a gola da camisa inexistente para o lado, expondo o ombro. E lá, gravada em sua pele bronzeada, estava a mesma marca em espiral que Ayane carregava. Idêntica, perfeita, brilhando com uma luz suave e dourada. O salão inteiro explodiu em vozes. "Impossível! A marca da lua primordial. Não pode ser verdade." Ayane sentiu as pernas falharem. Dareth a segurou pelo braço antes que ela caísse, e o toque dele foi como fogo e gelo ao mesmo tempo. Energia percorreu seu corpo inteiro, e pela primeira vez em sua vida, ela sentiu algo que ia além da razão, além do dever, além de tudo que lhe ensinaram. "Você é minha marca", repetiu Dareth, mais baixo agora, apenas para ela ouvir. "E eu sou o seu destino."
Cairon avançou, seguido por uma dúzia de guerreiros de seu clã. Ela foi prometida a mim. Este casamento foi selado há 13 anos. Promessas humanas não significam nada diante das leis da lua, retrucou Dareth, sem soltar Ayane. Ela carrega a marca. Eu carrego a marca. Nenhum acordo pode mudar o que já foi escolhido. O pai de Ayane, um homem robusto de cabelos grisalhos, deu um passo à frente, a voz trêmula. Dareth Corvan Rule. Você foi exilado destas terras há 10 anos. Não tem direito de estar aqui. Não tem direito de reclamar nada. Tenho todo o direito. Dareth finalmente olhou para os outros e havia determinação absoluta em seus olhos. A marca dourada não escolhe por conveniência. Ela escolhe verdade. E esta mulher é minha verdade. Ayane olhou entre Dareth e Cairon, o coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Toda a sua vida havia sido construída em torno deste momento, do casamento, da aliança, do dever. Mas agora, algo dentro dela gritava outra coisa. Gritava liberdade, gritava verdade. Ayane, Cairon se aproximou, estendendo a mão. Venha comigo, não deixe esse selvagem confundir você. Ayane. Dareth apertou levemente o braço dela, e ela sentiu o calor da marca pulsando em sincronia com o dele. Escolha o que seu coração sabe ser verdade. Ela abriu a boca, mas antes que pudesse falar, o chão tremeu. Um rugido ensurdecedor ecoou do lado de fora, seguido por uivos que congelaram o sangue de todos os presentes. As janelas explodiram em fragmentos de vidro quando dezenas de lobos dourados invadiram o salão, cercando Dareth e Ayane em uma formação protetora. Cairon recuou, os olhos arregalados. Você trouxe sua matilha inteira? Dareth sorriu, e era um sorriso perigoso. Eu vim buscar o que é meu, e ninguém vai impedir. Antes que qualquer um pudesse reagir, ele pegou Ayane nos braços com uma facilidade desconcertante e correu em direção à floresta. Ela gritou, mais de surpresa que de medo, mas o corpo dele era firme, seguro. Os lobos dourados o cercaram, criando uma barreira viva enquanto desapareciam entre as árvores. Os gritos de Cairon ecoaram atrás deles. Isso é guerra, Dareth. Você ouviu? Guerra! Mas Dareth não olhou para trás. Ele corria com Ayane nos braços, o vento soprando nos cabelos negros dela, e quando finalmente pararam em uma clareira iluminada pela lua cheia, ele a colocou no chão com cuidado. Por que você fez isso? Ayane ofegava entre fúria e confusão. Você não me conhece. Não tem o direito de me roubar no meio do meu casamento. Dareth a encarou, e havia algo selvagem e honesto em seus olhos. Eu tenho todo o direito, porque você não é apenas qualquer mulher, Ayane. Ele deu um passo à frente. Você é a outra metade da minha alma, e eu passei a vida inteira procurando por você. A marca no ombro dela ardeu novamente, e Ayane pressionou a mão contra o vestido, sentindo a pulsação atravessar sua pele. Ela olhou para Dareth, para a marca idêntica no ombro dele, e soube que nada em sua vida seria mais o mesmo. Mas antes que pudesse responder, um uivo distante cortou a noite. Não era dos lobos dourados, era de Cairon, e ele estava vindo. A floresta era densa e escura, iluminada apenas por raios de luar que atravessavam as copas das árvores. Ayane seguia Dareth em silêncio, rodeada pelos lobos dourados que se moviam como sombras ao redor deles. Seu vestido de noiva estava rasgado nas barras, sujo de terra e folhas, mas ela mal notava. A mente girava em círculos frenéticos. Tudo acontecera rápido demais. Um momento ela estava prestes a se casar com Cairon, cumprindo o destino traçado desde criança. No outro, estava fugindo com um estranho que afirmava ser seu par destinado. A marca em seu ombro ainda ardia, pulsando em um ritmo constante que parecia sincronizar com os batimentos do próprio coração. Dareth parou abruptamente em uma elevação rochosa. Ele ergueu a mão e todos os lobos congelaram. Ayane observou fascinada como ele se comunicava com a matilha sem palavras, apenas gestos sutis e olhares. Havia uma conexão ali que ela nunca vira antes, nem mesmo no clã da Lua Serena. Estamos seguros por enquanto.
disse ele, virando-se para ela. Mas Kieran não vai desistir facilmente. Claro que não vai desistir. Ayane cruzou os braços, a irritação finalmente superando o choque. Você invadiu nosso casamento, me sequestrou e declarou guerra ao clã mais poderoso de Eldaria. Eu não sequestrei você. Dareth deu um passo à frente, a voz firme. Eu te salvei de uma vida que não era sua. Como você pode saber o que é ou não minha vida? Ela sentiu lágrimas de frustração queimar em seus olhos. Você não me conhece. Eu conheço. Ele apontou para a própria marca. Desde o dia em que essa marca apareceu no meu ombro, eu soube que havia alguém em algum lugar que carregava a mesma. Eu passei anos procurando, anos sentindo essa queimação, essa chamada constante. E então, há 3 luas, eu te vi. Ayane piscou. Me viu? Onde? No mercado de Velar. Você estava comprando ervas com sua mãe. Os olhos dourados dele brilharam com intensidade. No momento em que te vi, senti. A marca ardeu como nunca antes. E eu soube que era você. Ela engoliu em seco, lembrando daquele dia. Lembrava de ter sentido uma presença estranha, de ter olhado para as sombras entre as barracas, mas não vira ninguém. Se você sabia há 3 luas, por que esperou até hoje? Por que não veio falar comigo antes? Porque eu precisava ter certeza. Dareth passou a mão pelos cabelos loiros bagunçados. Precisava confirmar que você realmente era a portadora da marca. E quando descobri que você estava prometida a Kieran Drast-Ellen, soube que tinha que agir. Ele nunca te deixaria ir voluntariamente. Talvez eu não quisesse ir, explodiu Ayane, embora a própria voz tremesse ao dizer isso. Dareth se aproximou devagar, como se estivesse lidando com um animal assustado. Olhe nos meus olhos e me diga que não sente. Diga que quando eu te toquei, você não sentiu a conexão. Diga que sua marca não está ardendo agora, chamando pela minha. Ela queria mentir. Queria gritar que ele estava errado, que tudo isso era loucura, mas não podia, porque ele tinha razão. Desde o momento em que os dedos dele tocaram seu braço no salão, algo dentro dela acordara. Algo antigo, poderoso, inevitável. Isso não muda nada, sussurrou desviando o olhar. Kieran vai vir atrás de mim. Meu clã vai exigir justiça. Você acabou de iniciar uma guerra por causa de uma marca que nem sabemos o que significa. Eu sei o que significa. A voz de Dareth era baixa, quase reverente. A marca da lua primordial aparece uma vez a cada 1000 anos. É o sinal de que 2 lobos foram escolhidos pela própria lua para liderar, para unir, para transformar. Unir o quê? Todos os clãs. Ele apontou para a floresta ao redor. Eldaria está dividida há gerações. Os clãs lutam entre si por território, poder, recursos. Mas a profecia diz que quando 2 portadores da marca se encontrarem, eles terão o poder de unir todos os lobos sob uma única bandeira. Ayane balançou a cabeça, recuando. Eu não quero esse poder. Eu só queria uma vida normal. Casar, ter filhos, cuidar do meu clã. Com Kieran? Dareth arqueou uma sobrancelha. Um homem que te vê como uma peça de xadrez? Que nunca te olhou com verdadeiro amor? As palavras atingiram Ayane como flechas, porque eram verdade. Kieran sempre fora educado, respeitoso, mas distante. Ela nunca vira calor em seus olhos cinzentos. Nunca sentira seu coração acelerar quando ele entrava na sala. O casamento era dever. Sempre fora apenas dever. Antes que pudesse responder, um dos lobos dourados uivou em alerta. Dareth virou instantaneamente, o corpo tenso. Eles estão mais perto do que eu pensava. Kieran e pelo menos 30 guerreiros do clã da Pedra de Prata. Dareth olhou para ela e havia urgência em sua voz. Ayane, eu preciso que você confie em mim. Apenas por agora. Depois, se quiser voltar, eu não vou te impedir. Mas agora, preciso te levar para um lugar seguro. Onde? Para o Refúgio Dourado. Minha casa. Lá, você estará protegida pelas leis antigas. Nem mesmo Kieran pode invadir território sagrado. Ayane olhou para a floresta escura atrás deles, onde sabia que Kieran se aproximava com seus guerreiros. Olhou para Dareth, para os olhos dourados que brilhavam com sinceridade selvagem. E olhou para sua própria mão, onde a marca em seu ombro pulsava tão forte que parecia querer saltar da pele. Está bem,
disse finalmente, a voz firme apesar do medo. Mas você vai me explicar tudo, cada detalhe dessa profecia, cada segredo dessa marca. Dareth assentiu. Prometo. Ele estendeu a mão. Ayane hesitou apenas um segundo antes de pegá-la. No instante em que seus dedos se tocaram, uma onda de energia percorreu ambos, e a marca brilhou dourada sob a luz da lua. Do fundo da floresta, um rugido furioso ecoou. Chaeron estava cada vez mais perto. Corram, ordenou Dareth. E juntos, eles desapareceram entre as árvores, enquanto os lobos dourados fechavam fileiras atrás deles, prontos para defender seu alfa até a morte. O refúgio dourado era diferente de tudo que Ayane conhecia. Escondido no coração das montanhas de Aravos, o território dos lobos dourados era selvagem e belo. Cabanas de madeira e pedra se espalhavam entre árvores antigas, e uma cachoeira cristalina caía em uma lagoa de águas tão claras que refletiam o céu perfeitamente. Dareth a conduziu até a maior das construções, uma casa ampla com paredes de troncos entrelaçados e um teto coberto de musgo. Por dentro era surpreendentemente acolhedora. Tapetes de pele cobriam o chão, uma lareira crepitava suavemente e prateleiras de madeira exibiam armas antigas e livros gastos. Você vai ficar aqui, disse ele, apontando para um quarto separado por uma cortina de tecido grosso. Ninguém vai te incomodar. Você está segura. Ayane entrou lentamente, observando tudo com atenção. Havia uma cama coberta com mantas felpudas, uma janela que dava para a floresta e uma pequena mesa com uma bacia de água fresca. E você? Onde vai ficar? Do outro lado da casa. Dareth apontou para a direção oposta. Eu não vou te pressionar, Ayane. Sei que tudo isso é muito repentino. Ela assentiu, agradecida pela consideração. Durante as horas seguintes, tentou descansar, mas o sono não vinha. A mente não parava de girar. Chaeron devia estar furioso. Seu clã devia estar em pânico. E ela estava em território inimigo, ao lado de um homem que afirmava ser seu destino. Ao cair da noite, Ayane saiu do quarto e encontrou Dareth sentado perto da lareira, limpando uma lâmina com movimentos meticulosos. Ele ergueu os olhos quando ela se aproximou. Não consegue dormir? Não. Ela se sentou do outro lado da lareira, puxando as pernas para perto do corpo. Você prometeu explicações. Dareth colocou a lâmina de lado e se inclinou para frente, os cotovelos apoiados nos joelhos. O que você quer saber? Tudo. A profecia, a marca. Por que fomos escolhidos? Ele respirou fundo, como se organizasse os pensamentos. A marca da lua primordial aparece quando a lua sente que os clãs estão em perigo, quando a divisão ameaça destruir tudo. Seus olhos dourados brilharam à luz do fogo. Há 1000 anos, a última vez que a marca surgiu, 2 lobos uniram todas as matilhas e trouxeram uma era de paz. Mas quando eles morreram, a paz morreu com eles. Os clãs voltaram a lutar. E agora estamos à beira de uma guerra civil. E você acha que nós podemos impedir isso? Não acho. Eu sei. Dareth estendeu a mão e, hesitante, tocou o ombro dela por cima do tecido. Mesmo através da roupa, Ayane sentiu a marca arder. Quando 2 portadores se conectam verdadeiramente, eles ganham a habilidade de comandar todos os lobos, não pela força, mas pela vontade da própria lua. Conectam verdadeiramente? Ela franziu a testa. O que isso significa? Dareth desviou o olhar, e pela primeira vez desde que se conheceram, ele pareceu vulnerável. Significa aceitar o vínculo completamente. Mente, corpo e alma. O silêncio que se seguiu era pesado. Ayane sentiu o coração acelerar. Você está dizendo que precisamos estar juntos? Não da forma que você está pensando. Ele olhou de volta para ela, sério. Não é sobre desejo físico, é sobre confiança, sobre escolher um ao outro acima de tudo, sobre deixar o vínculo se completar. Ayane engoliu em seco. Parte dela queria correr. Outra parte, uma parte estranha e instintiva, queria se aproximar. E se eu não quiser isso? E se eu quiser voltar para Chaeron? A mandíbula de Dareth se contraiu. Então eu te levo de volta, como prometi. Mesmo sabendo que isso pode destruir a profecia, mesmo assim, sua voz era firme. Eu não vou te forçar a nada, Ayane. Nunca. O vínculo só funciona se for escolhido livremente.
Se você não me quer, então não há vínculo. Ela estudou o rosto dele, procurando sinais de mentira, de manipulação. Mas tudo que via era honestidade crua. Por que você se importa tanto? Você nem me conhece de verdade. Dareth se levantou e caminhou até a janela, olhando para a lua cheia no céu. Porque a primeira vez que senti a marca, eu estava morrendo. Sua voz era baixa, carregada de memória. Tinha 20 anos. Fui emboscado por caçadores. 3 flechas no peito. Eu devia ter morrido. Mas então a marca apareceu, queimando como fogo, e algo me manteve vivo. Uma voz, sua voz. Ayane se levantou também, o coração disparado. Minha voz? Você estava cantando. Ele virou para ela e havia emoção genuína em seus olhos. Não sei como, mas eu ouvi uma canção de ninar, doce e suave. E aquela voz me deu força para sobreviver. Lágrimas encheram os olhos de Ayane. Ela lembrava daquela época. Tinha 12 anos e cuidava de uma criança doente no clã. Passava noites inteiras cantando para acalmar a febre. Desde então, continuou Dareth, se aproximando devagar, eu soube que você existia, que em algum lugar havia alguém que me completava. E eu jurei que quando te encontrasse, faria tudo para te proteger. Eles estavam a poucos passos um do outro agora. Ayane podia sentir o calor que emanava dele, o cheiro de floresta e especiarias que parecia fazer parte de sua essência. Dareth, eu não estou pedindo que me ame agora, sussurrou ele, erguendo a mão lentamente e afastando uma mecha de cabelo negro do rosto dela. Só estou pedindo uma chance de te mostrar quem eu realmente sou. O toque dele era gentil, reverente. Ayane fechou os olhos, sentindo a marca pulsar violentamente. Quando os abriu, Dareth estava ainda mais perto, os olhos dourados fixos nos dela. Posso? Perguntou ele, a voz rouca. Ela sabia o que ele estava pedindo, e toda a parte racional dela gritava para recuar, para lembrar de Caron, do dever, das promessas. Mas uma parte mais profunda, mais verdadeira, queria saber como seria. Ayane assentiu, quase imperceptivelmente. Dareth se inclinou devagar, dando-lhe tempo para mudar de ideia. Os lábios deles estavam a milímetros de distância quando um estrondo violento sacudiu a casa. A porta foi arrombada com um chute brutal. Caeron entrou como uma tempestade, seguido por guerreiros armados, os olhos cinzentos fixos em Dareth com ódio puro. Afaste-se dela agora, ou eu arranco sua garganta. Dareth se colocou imediatamente entre Ayane e Caron, o corpo tenso como uma mola prestes a saltar. Os lobos dourados surgiram das sombras, cercando os invasores em segundos, rosnados baixos ecoando pela casa. Você violou o território sagrado, Caeron, disse Dareth, a voz perigosamente calma. As leis antigas protegem este lugar. Você não pode entrar aqui armado. Leis antigas? Caeron riu, mas era um som sem humor. Você fala de leis depois de roubar minha noiva no altar? Depois de me humilhar diante de todos os clãs? Ela nunca foi sua, retrucou Dareth. Ela foi prometida a mim há 13 anos. A voz de Caron subiu, os olhos cinzentos brilhando com fúria. Nossos clãs selaram esse acordo quando ela era apenas uma criança. Você não tem direito sobre ela. Ayane deu um passo à frente, a voz firme apesar do medo que sentia. Caron, por favor, deixe-me explicar. Ele finalmente olhou para ela e havia algo quebrado em seu olhar. Explicar o quê, Ayane? Que você escolheu esse selvagem em vez de mim, que jogou fora anos de compromisso por causa de uma marca? Não é só uma marca. Ela tocou o próprio ombro. É a marca da lua primordial. Você sabe o que isso significa. Sei que significa que você foi enfeitiçada. Caron apontou para Dareth. Ele usou magia antiga para te manipular. Ninguém me manipulou, explodiu Ayane, sentindo a frustração crescer. Pela primeira vez na vida, eu estou sentindo algo real, algo que vai além de dever e obrigação. O silêncio que se seguiu era tenso. Caron fechou os olhos por um momento, como se estivesse lutando consigo mesmo. Quando os abriu, havia frieza neles. Então você fez sua escolha. Caron, não. Ele ergueu a mão, interrompendo-a. Você escolheu, e agora eu faço a minha. Virou-se para seus guerreiros. Recuem, vamos deixá-los, por enquanto.
Dareth franziu a testa, desconfiado. Assim tão fácil? Kayron o encarou com olhos gélidos. Eu vim aqui para trazer Ayane de volta, mas vejo que ela precisa aprender por conta própria quem você realmente é. Dareth Corvan Rule. Ele caminhou até a porta, parando apenas para lançar um último olhar para Ayane. Quando descobrir a verdade sobre o passado dele, sobre o que ele fez para ser exilado, você vai me implorar para voltar. Antes que Ayane pudesse perguntar, Kayron e seus guerreiros desapareceram na escuridão. O silêncio pesado tomou conta da casa. Os lobos dourados relaxaram lentamente, mas Ayane notou que Dareth permanecia tenso. Do que ele estava falando? Perguntou ela, virando-se para ele. Ayane, não. Ela cruzou os braços. Você prometeu honestidade. O que Kayron quis dizer com seu passado? Por que você foi exilado? Dareth passou a mão pelo rosto, parecendo subitamente cansado. É uma longa história. Temos a noite toda. Ele suspirou e caminhou até a lareira, sentando-se pesadamente. Há 10 anos, eu matei o alfa do clã da Pedra de Prata, o pai de Kayron. Ayane sentiu o sangue congelar. Você... o quê? Ele estava planejando uma guerra. Queria atacar os clãs menores, escravizá-los, criar um império. Os olhos de Dareth brilhavam com memórias dolorosas. Eu descobri a conspiração e o confrontei. Lutamos e eu venci. Você o matou em um duelo justo? Não havia nada de justo naquilo. Dareth olhou para as próprias mãos. Ele era mais velho, mais experiente, mas eu tinha raiva. Tinha certeza de que estava fazendo o certo. Então o matei, e o Conselho de Anciões me exilou por quebrar a lei de não agressão entre alfas. Ayane se sentou lentamente, processando a informação. Kayron sabe disso? Ele tinha 18 anos quando aconteceu. Claro que sabe. Dareth olhou para ela, vulnerabilidade crua em seus olhos. Ele me odeia e tem todo o direito. Mas você disse que o pai dele ia começar uma guerra. E ia, mas eu não tinha provas suficientes na época. Só minha palavra contra a dele. Dareth se levantou, caminhando até a janela. Depois que fui exilado, formei os Lobos Dourados com outros rejeitados. E passamos a viver aqui, longe das políticas dos clãs. Ayane não sabia o que sentir. Por um lado, Dareth havia matado alguém. Por outro, parecia ter feito isso para proteger inocentes. Você se arrepende de tê-lo matado? Não. De não ter encontrado outro caminho? Sempre. A honestidade dele desarmava qualquer julgamento que ela pudesse fazer. Ayane se aproximou e, hesitante, tocou o braço dele. Obrigada por me contar. Dareth virou-se, surpreso. Você não está com medo de mim? Estou com medo de muitas coisas. Ela sorriu tristemente. Mas de você? Não, não mais. Algo mudou no ar entre eles. Dareth ergueu a mão, tocando o rosto dela com delicadeza. Ayane, Um grito cortou a noite. Não era humano. Era um uivo de dor e desespero. Dareth correu para fora, Ayane logo atrás. O que viram fez o sangue dela gelar. 3 lobos dourados estavam caídos no chão, flechas negras cravadas em seus corpos. Não eram flechas normais. A madeira era escura como carvão, e uma substância viscosa e prateada escorria delas. Prata envenenada, sussurrou Dareth, o horror estampado no rosto. Uma figura encapuzada surgiu das árvores, seguida por dezenas de outras. Não eram do clã de Kayron, eram mercenários, caçadores de lobos. Dareth Corvan Rule, disse a figura com voz distorcida. Você tem algo que não pertence a você. Quem te enviou? A figura riu. Alguém que quer muito que a marca desapareça e está disposto a pagar qualquer preço para garantir que você e a garota nunca completem o vínculo. Antes que Dareth pudesse reagir, uma das figuras disparou uma flecha diretamente em direção a Ayane. Tudo aconteceu em câmera lenta. Dareth rugiu, saltando na frente dela, e a flecha se cravou profundamente em seu ombro, exatamente onde estava a marca. Ele caiu de joelhos, a dor percorrendo seu corpo. A prata envenenada começou a se espalhar, veias negras subindo por seu pescoço. Dareth! Ayane gritou, segurando-o antes que desabasse completamente. O líder dos mercenários se aproximou, uma lâmina brilhando em sua mão.
Agora, garota, você vem conosco, ou assistimos ele morrer lentamente. Ayane olhou para Dareth desmaiando em seus braços, as veias negras se espalhando pelo pescoço dele como teias mortais. Olhou para os mercenários cercando-os, armas em punho, e então olhou para a própria marca no ombro, que ardia como nunca antes. Algo dentro dela despertou. Não. A palavra saiu baixa, mas carregada de poder. O líder dos mercenários inclinou a cabeça. Não, eu disse não. Ayane se levantou lentamente, colocando Dareth com cuidado no chão. Quando ergueu os olhos, eles brilhavam dourados. Vocês não vão tocar nele e não vão me levar. O mercenário riu. E como você pretende impedir isso, garota? Você nem se transformou ainda. Não preciso me transformar. Ayane não sabia de onde vinham as palavras, ou de onde vinha a certeza que sentia. Mas a marca em seu ombro pulsava violentamente, e ela podia sentir algo antigo e poderoso fluindo através dela. Ergueu a mão direita, e para seu próprio espanto, uma luz dourada começou a brilhar em sua palma. Os lobos dourados, que estavam feridos e confusos, ergueram as cabeças. Seus olhos brilharam com a mesma luz dourada, e então, como se obedecessem a um comando silencioso, se levantaram e cercaram Ayane em uma formação protetora. O líder dos mercenários recuou um passo. O quê? A marca não escolhe os fracos, disse Ayane, a voz ecoando com autoridade que ela não sabia possuir. Ela escolhe os que podem liderar. E vocês acabaram de ameaçar meu alfa. Antes que os mercenários pudessem reagir, os lobos atacaram. Não com a ferocidade descontrolada de animais, mas com a precisão coordenada de um exército. Ayane não sabia como, mas podia sentir cada um deles, suas mentes conectadas à dela através da marca. Protejam Dareth, ordenou. E 3 lobos imediatamente se posicionaram ao redor dele. O líder dos mercenários rugiu e avançou, mas Ayane estava pronta. Ela se esquivou com uma agilidade que não sabia ter, pegou uma lâmina caída no chão e bloqueou o ataque. A luz dourada da marca se espalhou pela lâmina e quando ela golpeou de volta, o mercenário voou para trás como se tivesse sido atingido por uma força descomunal. Os outros mercenários hesitaram. Era óbvio que não esperavam resistência, não esperavam que ela lutasse e certamente não esperavam o poder que ela demonstrava. Recuem agora, ou não haverá misericórdia, avisou Ayane. Mas eles não recuaram. Em vez disso, o líder apitou e mais figuras surgiram das árvores, dezenas delas. Ayane sentiu o medo apertar seu peito, mas a marca pulsou novamente, dando-lhe coragem. Resistam! Gritou para os lobos. A batalha que se seguiu foi caótica. Ayane lutava como nunca lutara antes, a luz dourada guiando cada movimento. Mas eram muitos inimigos, e ela estava cansando rapidamente. Um mercenário conseguiu passar pela defesa dos lobos e avançou em direção a Dareth. Não! Ayane correu, mas estava longe demais. De repente, um rugido ensurdecedor cortou o ar. Charon surgiu da floresta transformado em sua forma de lobo, imenso e prateado. Ele se jogou sobre o mercenário, arrancando a arma de sua mão com uma mordida brutal. Atrás dele, guerreiros do clã da Pedra de Prata entraram em formação, atacando os mercenários com ferocidade coordenada. Ayane ficou paralisada por um segundo, sem entender. Charon se transformou de volta, sangue escorrendo de um corte no braço. Não olhe para mim assim, disse ele ofegante. Eu ainda te odeio por ter me deixado, mas não vou deixar mercenários matarem lobos em território sagrado. Charon, guarde os agradecimentos. Ele bloqueou um ataque direcionado a ela e contra-atacou. Conversamos depois. Se sobrevivermos, lado a lado, os guerreiros da Pedra de Prata e os lobos dourados lutaram contra os mercenários. Era uma visão estranha, clãs inimigos unidos por um objetivo comum. Ayane continuou lutando, protegendo Dareth com tudo que tinha. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, o líder dos mercenários apitou novamente. Os sobreviventes recuaram para a floresta, desaparecendo nas sombras como fantasmas. Ayane caiu de joelhos ao lado de Dareth, as mãos tremendo. Ele estava pálido, a respiração superficial.
As veias negras haviam subido até o rosto. Ele está morrendo, sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Caron se aproximou, olhando para Dareth com uma expressão indecifrável. Prata envenenada. Não há cura conhecida. Tem que haver algo. Ayane olhou para ele, desesperada. Por favor, Caron. Você é um curandeiro. Tem que haver algo que possamos fazer. Ele ficou em silêncio por um longo momento, olhando entre Ayane e Dareth. Finalmente, suspirou. Há uma coisa, mas você não vai gostar. É o quê? Qualquer coisa. O veneno ataca a essência do lobo. A única forma de curá-lo é com uma transfusão de essência de outro alfa. Caron se ajoelhou ao lado deles. Mas o doador vai ficar extremamente fraco por semanas. Vulnerável. Ayane não hesitou. Use minha essência. Você não é alfa, Ayane. Não vai funcionar. Eu tenho a marca. Ela tocou o próprio ombro. Se a marca me deu poder para comandar os lobos, deve me dar poder para curá-lo. Caron estudou o rosto dela, vendo a determinação absoluta. Isso pode te matar. Não importa. Ayane segurou a mão de Dareth, fria e sem vida. Ele pulou na frente de uma flecha por mim. É a minha vez de salvá-lo. Caron assentiu lentamente. Está bem, mas se algo der errado, não vai dar. Ele colocou uma mão no ombro de Ayane, onde estava a marca, e a outra no ombro de Dareth. Fechou os olhos e começou a murmurar palavras antigas em uma língua que ela não reconhecia. A marca de Ayane começou a brilhar intensamente, dor cortando através dela como lâminas. Ela gritou, mas não se afastou. Podia sentir sua energia, sua essência, fluindo para Dareth através do toque de Caron. As veias negras no rosto de Dareth começaram a recuar lentamente. A cor voltou à pele dele, e então, finalmente, seus olhos se abriram. Ayane, ela sorriu, mesmo com lágrimas de dor escorrendo pelo rosto. Você está bem. Graças aos céus, você está bem. Mas antes que ele pudesse responder, a visão de Ayane escureceu. Ela caiu para o lado, inconsciente. A última coisa que ouviu foi Dareth gritando seu nome em desespero. Antes de continuarmos, me diga de qual cidade ou estado vocês estão ouvindo essa história. É emocionante saber que nossas histórias chegam a tantos lugares. Ayane acordou 3 dias depois, em uma cama desconhecida. A luz da manhã entrava por uma janela ampla e ela piscou várias vezes até conseguir focar. Seu corpo parecia pesado. Cada movimento exigia esforço. Finalmente acordou. Ela virou a cabeça e viu Dareth sentado em uma cadeira ao lado da cama. Ele parecia exausto, olheiras profundas sob os olhos dourados, mas estava vivo, completamente curado. Você está bem, sussurrou ela, a voz rouca. Graças a você. Ele se inclinou para frente, pegando a mão dela com delicadeza. Ayane, você quase morreu. Caron disse que nunca viu alguém doar tanta essência de uma vez. Valeu a pena. Não valeu. A voz dele subiu, carregada de emoção. Você quase se foi. Eu acordei e a primeira coisa que vi foi você desfalecendo. Você acha que eu queria ser salvo a esse custo? Ayane apertou a mão dele. Eu escolhi, assim como você escolheu pular na frente daquela flecha por mim. Dareth fechou os olhos, uma lágrima solitária escorrendo pelo rosto. Ele levou a mão dela aos lábios e beijou suavemente. Nunca mais faça isso. Não posso prometer. Um som de garganta sendo limpa fez ambos olharem para a porta. Caron estava ali, braços cruzados, expressão neutra. Desculpe interromper, mas precisamos conversar. Dareth se levantou imediatamente tenso. Sobre o quê? Sobre quem enviou aqueles mercenários. Caron entrou no quarto, fechando a porta atrás de si. Consegui capturar um deles. E o que ele me contou muda tudo. Ayane tentou se sentar e Dareth rapidamente a ajudou, ajeitando travesseiros atrás dela. O que ele disse? Caron hesitou como se não quisesse revelar a informação. Os mercenários foram contratados por alguém de dentro dos clãs. Alguém que não quer que a profecia se complete. Isso já sabíamos, disse Dareth. A questão é quem? Minha mãe. O silêncio que se seguiu era absoluto. Ayane sentiu o sangue gelar. O quê? Caron olhou diretamente para ela e havia dor em seus olhos cinzentos. Livia Drast Ellen, minha mãe.
Ela contratou os mercenários para matar Dareth e te sequestrar antes que o vínculo se completasse. Por quê? Ayane não conseguia processar. Conhecia Lívia, uma mulher elegante, educada, sempre gentil. Porque se a profecia se completar, o Conselho de Anciões terá que reconhecer vocês dois como os alfas supremos. E isso significa que o poder da minha família desaparece. Caron passou a mão pelos cabelos. Minha mãe passou anos construindo alianças, consolidando o poder depois que meu pai morreu. Ela não vai deixar isso ir embora sem lutar. Dareth cerrou os punhos. Então ela preferiu violar leis ancestrais e contratar assassinos? Ela está desesperada. Caron olhou para o chão. E não é só ela. Há outros líderes de clã que também não querem mudanças. Eles gostam de como as coisas são, divididas, controláveis. Então, o que fazemos? Perguntou Ayane. Vocês precisam completar o vínculo antes que ela tente novamente. Caron olhou entre os dois. Uma vez que o vínculo esteja completo, nenhum lobo poderá machucá-los sem sofrer as consequências. A lua protege os portadores da marca. Ayane sentiu o coração acelerar. Completar o vínculo. Ela sabia o que isso significava. Confiança total. Aceitação absoluta. E você? Perguntou ela a Caron. Por que está nos ajudando? Você devia me odiar. Ele suspirou, sentando-se na beira da cama. Eu odeio que você tenha me deixado. Odeio que tudo que planejamos tenha desmoronado. Seus olhos encontraram os dela. Mas eu não te odeio, Ayane. Nunca odiei. E por mais que doa admitir, eu vejo a forma como você olha para ele. Você nunca me olhou assim. Caron. Não, deixe-me terminar. Ele respirou fundo. Eu queria que você me amasse. Queria que nosso casamento fosse mais que política. Mas forçar algo que não existe seria cruel para ambos. Olhou para Dareth. E por mais que eu o odeie pelo que fez ao meu pai, não posso negar que ele está disposto a morrer por você. Isso conta para algo. Dareth assentiu lentamente, respeito mútuo passando entre eles. Obrigado. Não me agradeça ainda. Caron se levantou. Minha mãe vai atacar novamente, e da próxima vez ela não vai usar mercenários. Ela vai reunir os clãs aliados e vir com tudo. Quanto tempo temos? Perguntou Dareth. Talvez uma semana, talvez menos. Ayane olhou para suas próprias mãos, ainda fracas pela doação de essência. Então precisamos agir rápido. Você precisa descansar, corrigiu Dareth. Ainda está fraca. Não temos tempo para descanso. Ele está certo. Caron olhou para ela com seriedade. Completar o vínculo exige força total de ambos. Se você tentar agora, pode não sobreviver. Mas 3 dias, disse Dareth, firme. Te dou 3 dias para recuperar. Enquanto isso, vou reunir aliados. Há clãs menores que também sofrem com as divisões. Eles vão nos apoiar. E eu vou tentar desacelerar minha mãe. Caron caminhou até a porta. Mas vocês dois precisam estar prontos, porque quando isso começar, não haverá volta. Ele saiu, deixando Ayane e Dareth sozinhos novamente. Ela olhou para ele, vendo o peso da responsabilidade em seus ombros. Você tem medo? Perguntou baixinho. Estou apavorado. Dareth se sentou na beira da cama novamente. Não de lutar, não de morrer, mas de te perder, de falhar com você. Ayane tocou o rosto dele, fazendo-o olhar em seus olhos. Você não vai falhar. Nós não vamos falhar. Como tem tanta certeza? Porque a marca nos escolheu e ela não escolhe os fracos. Ela sorriu. Você mesmo me ensinou isso. Dareth sorriu também, mas o sorriso se desfez quando um uivo distante ecoou. Não era de alerta, era de luto. Eles correram até a janela e viram. No horizonte, chamas consumiam uma aldeia. Fumaça negra subia ao céu em colunas densas. É a aldeia do Vale Verde, sussurrou Dareth, horror na voz. Um clã neutro. Eles não tinham defesas. Uma figura surgiu voando pela janela. Um corvo com uma mensagem amarrada na pata. Dareth pegou o pergaminho e leu, o rosto empalidecendo. O que diz? Perguntou Ayane. Ele olhou para ela e havia fúria e desespero em seus olhos. É de Lívia. Ela diz que vai queimar uma aldeia por dia até que eu me entregue. E que se tentarmos completar o vínculo, ela matará todos que amamos, começando pela sua mãe. A decisão de Ayane foi imediata. Eu vou até ela. Não! Dareth segurou seu braço.
É exatamente o que ela quer. Ela vai te usar como refém. E você prefere que aldeias inteiras morram? Que minha mãe morra? Ayane se soltou, a voz tremendo de emoção. Não posso ficar aqui sabendo que pessoas inocentes estão sofrendo por minha causa. Não é por sua causa. É pela ganância dela. Não importa o motivo. Lágrimas encheram os olhos de Ayane. Dareth, eu preciso fazer algo. Preciso tentar negociar. Lívia não negocia. Ela destrói. Ele passou as mãos pelo rosto, frustrado. Por favor, Ayane, não me peça para deixar você ir. Ela tocou o rosto dele com gentileza. Então, venha comigo. Nós dois juntos. Mostramos a ela que não temos medo. Ela vai nos matar no momento em que estivermos ao alcance. Não se tivermos proteção. Ayane olhou pela janela pensando rápido. Chiron, ele pode nos escoltar. Lívia não vai atacar o próprio filho. Dareth hesitou, claramente dividido entre protegê-la e confiar em seu julgamento. Finalmente assentiu. Está bem, mas aos primeiros sinais de perigo, nós saímos de lá. Concordo? Concordo. 2 horas depois, eles cavalgavam em direção ao território da Pedra de Prata, escoltados por Charon e um pequeno grupo de guerreiros de ambos os clãs. A tensão era palpável. Lobos que se odiavam há gerações agora cavalgavam lado a lado, unidos por uma causa comum. Charon puxou as rédeas, alinhando-se com Ayane. Você sabe que isso pode ser uma armadilha, certo? Eu sei, mas preciso tentar. Minha mãe não é quem você pensa que é. Ele olhou para frente, a mandíbula tensa. Quando meu pai morreu, ela mudou. Ficou obcecada por poder, por controle. Eu tentei conversar com ela centenas de vezes. Ela não ouve, então farei ela ouvir. Chegaram ao acampamento de Lívia ao cair da tarde. Era imenso, dezenas de tendas espalhadas por uma clareira, bandeiras de vários clãs tremulando ao vento. Guerreiros patrulhavam armados até os dentes. No centro, em uma tenda maior que as outras, estava Lívia Drast Elen. Ela era exatamente como Ayane lembrava. Alta, elegante, cabelos castanho escuros presos em um coque perfeito. Vestia roupas de guerra, mas ainda assim mantinha uma postura régia. Quando viu o grupo se aproximar, seus lábios se curvaram em um sorriso frio. Chiron, que surpresa você escolher o lado deles. Mãe, isso precisa parar. Ele desmontou, aproximando-se dela. Você está queimando aldeias inocentes, matando nosso próprio povo. Nosso povo? Lívia riu, mas era um som sem humor. Esses clãs menores são parasitas. Sempre foram. Eles só servem para drenar recursos e criar problemas. Eles são lobos como nós, explodiu Charon. Não, eles são fracos. E os fracos não merecem sobreviver. Seus olhos se moveram para Ayane e Dareth. Ah, os pombinhos destinados. Que adorável. Dareth desceu do cavalo, colocando-se protetoramente na frente de Ayane. Você enviou mercenários para nos matar. Violou leis ancestrais. Por quê? Porque vocês dois são uma ameaça à ordem natural das coisas. Lívia caminhou ao redor deles como um predador cercando a presa. A profecia diz que os portadores da marca vão unir todos os clãs. Mas união significa perda de autonomia, perda de poder individual. Os líderes se tornam súditos, e eu não me curvo para ninguém, nem mesmo para a vontade da lua? Perguntou Ayane, finalmente encontrando coragem para falar. Lívia parou, encarando-a com olhos gélidos. A lua não paga minhas contas, não protege minhas terras, não garante o futuro do meu clã. Eu faço isso, e não vou deixar 2 jovens idealistas destruírem tudo que construí. Mãe, você está falando de assassinato. Charon se colocou entre ela e Ayane. De genocídio. Estou falando de sobrevivência. Ela empurrou Charon de lado com surpreendente força. E você, meu filho, escolheu o lado errado. Antes que qualquer um pudesse reagir, Lívia apitou. Guerreiros surgiram de todas as direções, cercando completamente o pequeno grupo. Eles estavam em grande desvantagem numérica. Você nos armou uma emboscada, disse Dareth, a voz baixa e perigosa. Claro que armei. Vocês acham que eu os convidaria aqui sem ter vantagem total? Lívia sorriu. Agora vocês têm 2 opções. Dareth se entrega e é executado publicamente, ou eu mato todos aqui, incluindo meu próprio filho traidor. Não!
Ayane deu um passo à frente. Você não vai machucá-lo? Ah, que tocante. Lívia inclinou a cabeça. Você realmente o ama, não é? Que pena. O amor não salva ninguém neste mundo. Darrett olhou ao redor, calculando as chances. Eles não tinham nenhuma. Mas ele não podia deixar Ayane morrer. Não podia deixar Karen, que arriscara tudo para ajudá-los, morrer por sua causa. Está bem, sua voz era firme. Eu me entrego, mas vocês deixam todos os outros irem, incluindo Ayane. Não, Ayane segurou o braço dele. Darrett, não faça isso. Ele virou para ela, tocando seu rosto com ternura. Ayane, eu te disse que passaria a vida te protegendo. E é isso que estou fazendo. Mas você vai morrer e você vai viver. Ele beijou a testa dela suavemente. E vai completar a profecia. Vai encontrar outro portador da marca, no tempo certo. Não existe outro portador. Você é o único. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. A marca nos escolheu juntos. Então a lua vai ter que escolher novamente. Darrett olhou para Karen. Cuide dela, por favor. Karen assentiu, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Eu prometo. Darrett se afastou de Ayane, caminhando em direção a Lívia. Cada passo parecia pesar uma eternidade. Ayane quis correr atrás dele, mas Karen a segurou firmemente. Não, você não pode. Se você interferir, ela mata todos nós. Mas ele fez sua escolha. Respeite isso. Lívia sorriu triunfante quando Darrett parou na frente dela. Sábio, talvez haja esperança para você na próxima vida. Ela ergueu a mão e um guerreiro trouxe uma lâmina prateada, a mesma que usaram contra ele antes. Darrett se ajoelhou, aceitando seu destino. Ayane sentiu a marca em seu ombro arder violentamente. Dor explodiu em seu peito, não física, mas emocional. Era como se algo dentro dela estivesse sendo arrancado. Espere. A voz veio de trás, vinda de uma figura encapuzada que entrava no acampamento. Todos se viraram. A figura puxou o capuz para baixo, revelando uma mulher idosa de cabelos brancos e olhos dourados que brilhavam com sabedoria ancestral. Anciã Morgana, sussurrou Lívia, e pela primeira vez havia medo em sua voz. Lívia Drast-Elen, você está prestes a cometer um erro que condenará não apenas você, mas todos os lobos de Eldaria. A anciã caminhou lentamente até o centro. Matar um portador da marca é violar a lei mais sagrada, e a punição é severa. Eu não me importo com suas leis antigas. Deveria. Morgana olhou ao redor e todos os guerreiros recuaram instintivamente. Havia poder nela, antigo e absoluto. Porque se você matar esse alfa, a lua se voltará contra você, e não haverá lugar em Eldaria onde você possa se esconder. Lívia hesitou, a lâmina tremendo em sua mão. Ele precisa morrer. A profecia precisa ser impedida. A profecia não pode ser impedida, só pode ser cumprida ou adiada. Morgana olhou para Ayane. E você, criança, já sabe o que precisa fazer. Ayane não entendia, mas antes que pudesse perguntar, Lívia rugiu de frustração e abaixou a lâmina. Prendam todos eles. Se eu não posso matá-lo agora, vou fazer isso devagar. Deixá-lo assistir enquanto tudo que ele ama é destruído. Guerreiros avançaram. Darrett foi arrastado para uma jaula de prata. Ayane gritou lutando contra Karen, mas ele a segurou com força. Nós vamos salvá-lo, sussurrou em seu ouvido. Mas não agora. Confie em mim. Ayane assistiu impotente enquanto Darrett era levado. Seus olhos dourados encontraram os dela uma última vez antes de desaparecer na escuridão de uma tenda. E naquele momento, Ayane soube. Ela faria qualquer coisa para salvá-lo, mesmo que isso custasse sua própria vida. Naquela noite, Ayane não dormiu. Ela ficou na tenda que lhe fora designada, sentindo a marca arder incessantemente. Podia sentir Darrett através dela, sua dor, seu medo, sua determinação em protegê-la mesmo preso. Karen entrou silenciosamente pouco antes do amanhecer. Tenho um plano. Ela se virou imediatamente. Qual? A anciã Morgana me procurou. Ela disse que há uma forma de salvar Darrett e cumprir a profecia ao mesmo tempo. Ele se ajoelhou ao lado dela, mas vai exigir coragem de sua parte, qualquer coisa. Você precisa desafiar minha mãe para um duelo sob a luz da lua cheia. Se você vencer, Darrett é libertado e a profecia se cumpre. Se perder, eu morro.
Sim, Ayane não hesitou. Eu aceito. Chiron suspirou, como se esperasse essa resposta, mas desejasse outra. Ayane, minha mãe treinou a vida inteira. Ela é uma das lutadoras mais letais de Eldaria. E eu tenho a marca, e tenho amor. Ela tocou o ombro onde pulsava a marca dourada. Isso tem que contar para algo. Ao amanhecer, Ayane marchou até a tenda de Lívia e gritou o desafio para todos ouvirem. O acampamento inteiro parou. Guerreiros de todos os clãs se reuniram em círculo, murmurando entre si. Lívia saiu da tenda arqueando uma sobrancelha. Você quer me desafiar? Uma garota que mal sabe lutar. Eu desafio você sob as leis antigas. Duelo até a rendição ou a morte. A voz de Ayane era firme. Se eu ganhar, Dareth é libertado e você reconhece nossa união diante de todos os clãs. E quando você perder, você pode fazer o que quiser comigo. Lívia sorriu, cruel. Aceito. Mas não será sob a luz do dia. Será sob a lua cheia de hoje à noite, para que todos vejam quando eu destruir a última esperança dessa profecia ridícula. As horas até o anoitecer foram as mais longas da vida de Ayane. Chiron a treinou, mostrando movimentos básicos, mas ambos sabiam que não seria suficiente. A anciã Morgana apareceu brevemente, tocando a marca de Ayane. A marca dará força, mas você precisa acreditar, precisa confiar no vínculo, mesmo que ele ainda não esteja completo. Como posso confiar em algo que mal entendo? Você salvou Dareth doando sua essência sem hesitar. Ele se entregou para te proteger sem pensar duas vezes. Morgana sorriu gentilmente. Vocês já confiaram um no outro, agora apenas aceitem. Quando a lua cheia surgiu no céu, o círculo de luta estava pronto. Tochas iluminavam a arena improvisada. Centenas de lobos de diferentes clãs estavam presentes, todos querendo testemunhar o desfecho. Dareth foi trazido, ainda acorrentado com prata. Seus olhos encontraram os de Ayane e ela viu desespero neles. Não faça isso, ele implorou. Por favor, Ayane, não arrisque sua vida. Eu já arrisquei antes por você e faria 1000 vezes mais. Lívia entrou no círculo vestindo armadura leve e empunhando 2 lâminas curvas. Ayane estava apenas com roupas simples e uma única espada que Chiron lhe dera. Última chance de desistir, garota. Nunca! O duelo começou. Lívia atacou com velocidade brutal, suas lâminas cortando o ar. Ayane bloqueou por instinto, a marca em seu ombro pulsando. Cada movimento de Lívia era preciso, calculado, mortal. Ayane mal conseguia se defender. Um corte atravessou seu braço, outro sua perna. Sangue escorria, mas ela não recuava. Você vai morrer aqui, zombou Lívia. Talvez, mas eu morro lutando pelo que acredito. Ayane olhou para Dareth e algo passou entre eles. A marca brilhou dourada, intensamente. E você? Pelo que luta? Por poder? Por medo? Lívia rugiu e atacou com tudo. Mas desta vez, Ayane estava pronta. A marca explodiu em luz e ela se moveu com velocidade impossível, desarmando Lívia com um único golpe. As lâminas voaram longe. Ayane colocou a espada na garganta de Lívia. Renda-se. O silêncio era absoluto. Lívia olhou ao redor, vendo todos os olhares fixos nela. Viu Chiron, lágrimas escorrendo pelo rosto. Viu a anciã Morgana assentindo aprovação e finalmente caiu de joelhos. Eu me rendo! A multidão explodiu em gritos, alguns de alegria, outros de choque. Chiron correu até as correntes de Dareth, quebrando-as com força bruta. Dareth cambaleou, mas correu até Ayane, pegando-a nos braços. Você está bem? Você está machucada? Estou viva. Ela sorriu através da dor. E você está livre. Ele a beijou. E desta vez, não houve interrupções. A marca de ambos brilhou simultaneamente. Luz dourada, envolvendo-os como um casulo. Quando a luz diminuiu, algo havia mudado. O vínculo estava completo. A anciã Morgana se aproximou, erguendo as mãos. Que todos testemunhem. A profecia foi cumprida. Ayane Valinor Lys e Dareth Corvanhul são os alfas escolhidos pela lua. Os clãs, um por um, se ajoelharam. Até mesmo os guerreiros mais relutantes curvaram as cabeças. Uma nova era começava. Semanas depois, Ayane e Dareth estavam no topo da montanha mais alta de Eldaria, observando os vales onde agora todos os clãs viviam em paz.
Caron governava ao lado deles como conselheiro. Lívia fora exilada, seu poder dissolvido. Você já se arrepende? Perguntou Dareth, passando o braço pelos ombros dela. De quê? De salvar você, de cumprir nosso destino, de ter sua vida virada de cabeça para baixo. Ayane olhou para ele, para os olhos dourados que brilhavam com amor genuíno, e sorriu. Nem por um segundo, porque você me mostrou que destino não é prisão. É liberdade de escolher o que realmente importa. Ele a beijou sob a luz da lua, e em algum lugar distante, um uivo ecoou, não de guerra, mas de celebração. Porque finalmente, depois de 1000 anos, os lobos estavam unidos, e o amor havia vencido. Minha família querida, se essa história tocou vocês, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição para fazerem parte da nossa matilha. Toda semana, uma nova história espera por você.